A gente vai falar de finanças. Uma boa alternativa para a gente conseguir comprar um carro 0 quilômetro ou um imóvel é o consórcio. Por ser um sistema que reúne grupos de pessoas físicas ou jurídicas para adquirir bens ou serviços por meio de sorteios ou lances, muita gente tem dúvidas sobre esse tipo de financiamento. Será que funciona? Será que dá certo? Bem, para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu converso com o especialista em finanças, Rodrigo Costa, que está elegantérrimo, não é? Seja bem-vindo, Nico. Obrigado, Bia, mais uma vez, né? Vamos falar sobre o tema de consórcio aí, que é um tema que está bastante, né, circulando aí no mercado por conta da alta taxa de juros aí dos financiamentos. Os financiamentos, né? Então o consórcio tem se tornado uma alternativa, mas a gente tem alguns paradigmas, né? Então é legal a gente estar conversando e trazendo aí para todo mundo aí um pouquinho sobre isso. Rô, o que é um consórcio? Como é que ele funciona? Legal. Eu gosto de sempre trazer comparações, porque né, a gente não sabe quem está assistindo. Mas vamos pensar naquele grupo de pessoas que faz aquela continha lá na faculdade para fazer pagar a formatura. A formatura? Abre-se uma conta no banco, entra-se um grupo de pessoas, né? Tem um administrador e aí faz aquela festa no final. O consórcio é basicamente isso. É feito um grupo, né? Esse grupo ele é feito pela essa administradora e aí entram as pessoas aí como cotistas para participar desse grupo, para estar adquirindo um bem ou um serviço aí de acordo com o que ele escolher. E aí, como é que a gente faz o cálculo desse consórcio? Legal. O que acontece? Vamos falar, hoje o consórcio ele tem para compra de imóvel, para compra de carro, automóvel, essas coisas, e para serviços. Hoje é possível você fazer um consórcio, inclusive, para viajar para o exterior. Então tem muita coisa bacana. Tipo uma poupança, Rô? Melhor que a poupança. Boa essa pergunta, porque depois eu ia falar aqui. O que acontece? Hoje, um dinheiro na poupança, ele acaba se desvalorizando porque não acompanha a inflação. Já o consórcio tem essa vantagem. É um dinheiro que você está aguardando, mas a correção dele é de acordo com aquele bem. No caso de imóvel, INCC. No caso de automóvel, INPC. Então, ele sempre acompanha um índice que é correspondente àquele bem. Então, seu dinheiro não perde valor de mercado. Que legal! Essa que é a grande vantagem do consórcio. E como faz essa conta? Legal. Primeira coisa que a gente precisa, que eu gosto de conversar, até para fazer uma venda consultiva diferente, né? Quando a gente olha para o ranking de reclamação, é as vendas mal feitas. Aqueles vendedores que fazem, olha, você vai ser contemplado daqui a 6 meses, 3 meses. Isso é uma mentira, né? Consórcio, primeira coisa é sorte, porque é loteria federal. Então, o que eu gosto de conversar com o cliente? Quanto que você pode pagar para que não pese, né, o seu orçamento. Então, o cálculo já começa por aí, porque eu não posso comprometer a sua parcela. Porque o fato de eu comprometer a sua parcela, eu posso estar fazendo com que você não consiga pagar. E o seu dinheiro vai ficar perdido, porque você perde aquele dinheiro que você investiu no período. Perde? Por exemplo, se eu comecei um consórcio, já estou fazendo outra pergunta em cima, né? Mas comecei um consórcio e de repente apertou para mim, eu quero parar, eu perco. Então, cada administradora, porque o consórcio é um produto, mas cada administradora tem as suas regras nas particularidades. Porém, eles dão um tempinho aí para você se reorganizar. Então, tudo vai de acordo com o que foi negociado lá nas cláusulas. Mas, teoricamente, se você parar de pagar, você vai perder. Não é que você perde, você consegue até recuperar lá no final. Depois que terminou todo aquele prazo. Depois que terminou todo aquele prazo, exato. Então, você perde aí um valor legal, porque você não consegue fazer uma coisa nem outra. Então, a primeira conta é justamente isso. Eu consigo pagar um valor X. Então, é que aqui eu trouxe uma outra história, né? Mas eu consigo, aí sim, eu vou buscar uma carta de crédito que corresponde àquele valor. E aí eu apresento para a pessoa. Olha, com esse valor de parcela, você consegue adquirir um bem no valor X. E aí a gente tem as particularidades aí para estar trabalhando. Então, assim, não dá para vender em 5 minutos. Tem que ter tem que explicar bem para fazer uma venda consciente. A gente fala que o consórcio é um planejamento financeiro, né? Até porque é um bem a longo prazo. Então, é exatamente isso, é saber se eu posso me comprometer, saber o prazo que pode levar, porque eu posso ser sorteado na primeira, né? Eu posso ter um recurso e dar um lance e ser contemplado. E é possível fazer isso? Sim. Hoje, quando a gente fala de contemplação, a gente tem várias possibilidades. Primeiro é o lance, sorte. Loteria Federal, então, para quem acredita em sorte, é uma boa. É uma boa. E aí eu tenho a questão do lance. É o meu dinheiro, eu tenho dinheiro e eu quero dar um lance desse grupo. Porque enquanto eu estou guardando o dinheiro é meu. Então eu dou o lance, só que para dar o lance, o ideal é você analisar aquele grupo, qual é a média que as pessoas estão dando lance.
Então aí você sobe um pouquinho a régua, da lance, automaticamente você vai ser contemplado. E uma outra possibilidade que é bem legal é o lance embutido. É você usar o dinheiro da própria carta para utilizar como lance. Então eu faço lá uma carta de 300 mil e dou 100 mil de lance embutido. Esse dinheiro nem saiu do meu bolso. Só que a hora que eu for pegar a carta não vai ser mais 300, vai ser 200. Porque eu usei os 100 mil da carta. Mas é uma possibilidade também. Também posso usar o lance embutido mais um dinheiro que eu tenho. Tudo depende do grupo que eu pedi para inserir. Por isso que é legal a conversa. Porque eu preciso entender se você vai ter capital, se você, né, quando que você vai ter esse capital para fazer. A gente fala que é um histograma bem adequado aí para poder ser assertivo. Que interessante. E se eu faço, de repente, um de uma moto? Mas aí eu guardei um dinheirinho e tal, e eu falei, poxa, esse dinheiro podia me ajudar a pagar uma casa. Posso? Boa pergunta. Não pode. O que acontece? A casa, eu posso fazer uma carta de 1 milhão e comprar 500. Aí eu faço o ajuste, ou mais, e aí eu compro uma outra carta. Mas trocar de bem, eu não posso, justamente por conta do índice de correção. Então, você comprou, o seu dinheiro está sendo corrigido por aquele indexador, que é o INCC. Né? Então, é para carro, moto, enfim, autos, né? E o de casa é o INPC, então eu não consigo trocar. Então aquilo lá vai eu ter tenho que decidir o bem que eu quero. Isso eu tenho que decidir. Agora, em termos de valor, isso a gente ajusta lá no final. Boa. A gente tem perguntas para Isso você. é bom. Vamos de algumas perguntas. Eu tenho um monte, né? Eu fico só fazendo, daí não vai. Coloca as perguntas pra gente, Léo. Vamos lá. O Léo faz, várias a gente olha ali. perguntinhas, hein? Várias perguntinhas, hein? Vamos lá. Isis Souza, de São Paulo. Boa tarde. Para a melhor dupla de apresentação... Obrigado, do Brasil. Obrigado. Para com isso. Eu gostaria de saber se pode haver consórcio de bens e veículos usados. Um beijo para vocês. Obrigado, Isis. Beijo. Bacana. Boa. Pode sim, tá? Para cada tipo de bem, existe aí como é que eu posso dizer? Um período. 5 anos, 3 anos, mas teoricamente eu posso. Desde carro, moto, casa, sem problema nenhum. Boa. Isso é uma tranquilidade que a gente tem para ofertar. Para ofertar. Mais perguntinhas. Mais perguntinhas aqui. Vamos ver. Tá indo. Eu vou fazer uma perguntinha, então. Faça. Eu posso vender essa carta de crédito? Deu errado, deu ruim, não tenho mais como pagar. Eu posso vender essa carta de crédito? Léo, boa essa pergunta, porque hoje também se tornou um mercado, né? Hoje, quando você olha aí no YouTube, você vê lá a gente dando mentoria de como fazer dinheiro com carta de crédito. Então, você pode sim vender. O que você não pode é transferir, mas vender você pode. Mas daí você vende e não é da pessoa? Então, o que acontece? Uma coisa é eu tô pagando, que nem aquela situação que você falou para mim. Rodrigo, se eu tô pagando e eu não tô conseguindo mais pagar, eu quero transferir? Não, não pode. Eu tô pagando, eu fui contemplado, mas eu não quero bem e também não quero mais ficar com... Eu posso vender a carta contemplada, que é onde as pessoas ganham no dinheiro que a gente fala que é o ágio. Né? Então, você pagou lá 100 mil, mas eu quero mais uns 20 mil aqui. Rodrigo, olha, eu tenho uma carta de crédito aqui, eu vendo para você por 120 mil. Para mim vai ser vantagem, porque eu já tenho dinheiro em cash, não vou precisar fazer um financiamento, alguma coisa assim. E para você é vantagem, porque você lucra em cima daquela carta. Então, virou um mercado bem promissor, bem legal. Então, de repente, se você fez um de 300 mil para uma casa, mas a casa que você quer é mais do que isso. Aí você fala, quer saber? Eu vou pegar, vou vender minha carta, pegar um dinheirinho a mais, guardar e aí eu vou juntando para comprar o que eu quero. É exatamente isso que está acontecendo. Arrasou. Hoje tem pessoas investindo em carta de crédito justamente por conta do índice de correção. Então a gente consegue fazer, tem gente fazendo dinheiro aí, tá bem legal o mercado. Gostei disso. Por isso que tá bem alto. É que assim, se a gente fosse falar de tudo que o consórcio oferece, desde um capital de giro e tal, a gente ia ficar muito tempo falando, mas é bem legal. Adorei. Mais perguntas. Não, fique bem claro que não sou eu que estou fazendo dinheiro com isso, tá, gente? Eu só fiz a pergunta, tá bom? Fique bem claro isso. Davi Lima, de Salvador. Boa tarde, Abi e Léo Roncon. Gostaria de antecipar ou quitar o meu consórcio. Isso é possível? Gente, Obrigado. que pergunta Rico, boa. maravilhoso, rico. Que pergunta boa, porque o que acontece? Como eu te disse, as administradoras, cada uma tem uma forma de trabalhar, né? Não são todos os consórcios que você quita e tem um desconto. Por quê? O consórcio ele não tem juros. Se não tem juros, não tem desconto. Tá. Né? Porque você não tem como descontar algo que não existiu. Porém, existem administradoras que elas fazem dinheiro também com essa parte sua que ficou. Então, você fez uma carta, ela se quitou, ela assume o prejuízo com você porque ela te paga por isso, mas ela também faz dinheiro. Ninguém tá perdendo nada nesse negócio aí. Não, virou um negócio da vida aqui, ó. Que chiquérrimo. Mais perguntinhas. Mais perguntas. Miguel Aguiar, de Sorocaba. Olá, Abi e chefe Léo. Boa tarde. Há prazo para aquisição do bem depois da contemplação? Obrigado, Miguel, pela pergunta. Legal.
Existe sim um prazo para você tomar uma decisão. Se você vai vender a carta, se você vai querer resgatar ou se você vai apresentar o bem. E esse prazo aí gira em torno de 2 meses, porque também cada administradora tem uma regra. Mas gira em torno de 2 meses. Boa. Mais uma? Mais uma. Rosa Maria de Teresina, em Piauí. Que legal. Olá, Abi e Léo. Gostaria de saber o que eu posso comprar com o meu crédito quando eu for contemplado. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Rosa. Então, aí vai daquilo que a gente falou, né? Se eu fiz uma carta de imóvel, eu posso comprar o imóvel. Às vezes eu consigo até uma margem para reformar o imóvel, tudo depende. Ou se eu comprei para um bem, aí eu tenho que comprar o carro, uma moto, alguma coisa. Então, tudo depende do que eu contratei lá como bem. Do que você escolheu, o que você quer lá gastar. No início. Onde você quer gastar esse dinheiro. O que você trouxe pra gente aqui? Um comparativo. Legal. Conte. Como a gente está falando muito aí da questão do financiamento imobiliário, né? Eu trouxe aqui um comparativo para ver como é que a gente está hoje de mercado, né? Então, quando eu falo de financiamento, eu peguei aqui um imóvel de 300 mil, que a gente tentou trabalhar com um imóvel aqui aproximadamente da região. Então, quando a gente fala de financiamento, por regra, eu só posso financiar 80%. Então, o meu crédito, eu estou pegando 80%, certo? Quando eu falo de parcelas, o teto máximo é até 420 meses que eu posso fazer no financiamento, ou seja, 35 anos. Certo. E aí, para essa finalidade, eu pagaria uma parcela de R$ 2.899. 420 meses? E a taxa, olha aqui, custo efetivo total, porque quando a gente fala de taxa de juros, ela não está incluindo algumas coisas, né? Então, eu já trouxe direto o custo efetivo total para as pessoas perceberem. Bastante, hein, gente? É uma vida, né, gente? 35 anos. Muito dinheiro. E aí, o consórcio, olha, eu peguei o mesmo valor de 240 mil, tá? E aqui, as parcelas. O grupo de um consórcio de imóvel, geralmente, são 240 meses. Porém, geralmente, o grupo já vai estar andando. Né? Porque as pessoas vão entrando no grupo naquele período. Então, eu peguei uma carta aproximadamente, para a gente ajustar o valor, de 172 meses. E uma coisa muito legal, Bia, a administradora, como ela sabe que, de repente, eu não vou estar morando naquela casa, diferente do financiamento, né? Ela me promove uma ação onde eu passo a pagar 70% do valor da prestação durante o período que eu ainda não fui contemplado. Então, eu vou pagar menos que o valor real. Que legal. Então, aí eu trouxe aqui um valor, né, 1.309, e depois da contemplação que eu já tiver no bem, 1.730. Olha só a diferença. Gente, olha a diferença disso, de tempo. De valor e de tempo, né? Então, isso é muito legal. Que legal. E aí, eu fiz um comparativo, porque às vezes acontece muito o que as pessoas falam para mim, Rodrigo, mas eu estou morando de aluguel, né? Se eu for para um financiamento, eu já vou para minha casa. Então, aí eu trouxe um outro comparativo. Vamos pensar na parcela de 1.309 e eu ainda assim morando no aluguel. Eu não sei quanto que é aqui na região, mas um imóvel de 300 mil, será que seriam mais ou menos uns 1.600? Por aí. Se for 1.600, eu ainda assim estou dentro do valor da parcela, com um prazo menor ainda. Só que a diferença é que você está guardando, investindo um dinheiro. Exato. Que depois você vai pagar isso aqui, minha gente. Exato. Você não vai ficar 35 anos pagando aluguel e qual é que é a vantagem, né? Imagina aquela pessoa que tem filhos, que tem escola, então você tem essa vantagem. Demais. E isso aqui que você colocou pra gente que é importante, em documentação? Legal. Muito bom. Aqui, ó, 15 mil eu pagaria de cartório, essa coisa toda. Se eu aplicar esse dinheiro, eu ainda ganho uma rentabilidade em cima desse dinheiro para, enquanto eu não passar o imóvel para o meu nome, aí esse dinheiro fica aplicado aí. Se eu considerar a taxa de 1%. Eu tô adorando esse negócio do consórcio, mas eu tô gostando dessa coisa que ele tá falando assim, aplica isso aqui, pega isso aqui, vende joga isso aqui, joga ali. Você não ensina a gente a fazer umas coisas assim, com os nossos dinheirinhos? Tipo assim, guarda esse aqui, daí você pode fazer isso daqui a um tempo, você ensina isso pra gente? Ensina, exatamente. Hoje a minha empresa é especializada justamente nisso, trazer a gente faz uma consultoria para trazer a solução, né? Então, é um plano que a gente constrói aí a 2 mãos, aí 4 mãos, quando é família, justamente para que a gente possa entregar exatamente isso. Onde que eu coloco, onde que eu tiro. Adorei, gente, adorei. Você de casa ficou com dúvida? Aproveita para seguir o Rô, porque ele responde tudo para você, tá? Ele faz a caixinha lá, ele vai responder para você, @r.Costa Soluções Financeiras. É para tentar solucionar a nossa vida. Então, vá nele, pergunta para ele que vai dar certo, né, Rô? Exatamente, é isso. A gente tá lá para atender. Eu adorei. Muito legal. Muita informação. Bastante. Obrigada. Um beijo, viu? Até mais.